Irmãos queridos, bom dia. Nesse domingo, dia 14 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia da Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, dos versículos de 1 a 13. A tentação revela meu coração. Hoje meditamos sobre o famoso e misterioso trecho das tentações de Jesus, verdadeiras tentações que demonstram como ele era autenticamente homem, igual a nós. Apesar da violência diabólica, Jesus não pecou. Tentação não é pecado e pode se tornar, deve se tornar, um trampolim para o céu. A raiz das três grandes tentações que Jesus sofre é se servir de Deus, ao invés que servir a Deus, instrumentalizar Deus, usá-lo pelos meus interesses, ser eu Deus no lugar de Deus. Converter-se significa colocar Deus acima de tudo, acima do meu ganha-pão, acima do meu sucesso, acima das minhas vontades, tornar-me servo, escravo, como Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe no relance todos os reinos da terra e lhe disse: Eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardarem, e ainda eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: Também foi dito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vamos comentar o trecho de hoje utilizando uma reflexão muito bonita do nosso Papa Bento XVI. Ele disse assim: Antes de mais nada, o deserto onde Jesus se retira é o lugar do silêncio, da pobreza, onde o homem permanece desprovido das ajudas materiais e se encontra diante dos pedidos fundamentais da existência. O homem é impelido a ir ao essencial, e precisamente por isso é mais fácil para ele se encontrar com Deus. Mas o deserto é inclusive o lugar da morte, porque não há água, porque onde não há água também não há vida. É o lugar da solidão, onde o homem sente mais intensamente a tentação. Jesus vai ao deserto,
e ali sofre a tentação de deixar o caminho indicado pelo Pai para seguir outros caminhos, mais fáceis e mundanos. Dessa forma, Jesus assume as nossas tentações, traz consigo a nossa miséria, para vencer o maligno e para nos abrir o caminho rumo ao Deus, rumo à conversão. Meditar sobre as tentações às quais Jesus foi submetido no deserto é um convite para cada um de nós a responder a uma pergunta fundamental: o que conta verdadeiramente na minha vida? Na primeira tentação, o diabo propõe a Jesus que transforme uma pedra em pão para saciar a fome. Jesus afirma que o homem vive também de pão, mas não só de pão. Sem uma resposta à fome de verdade, à fome de Deus, o homem não pode se salvar. Na segunda tentação, o diabo propõe a Jesus o caminho do poder. O conduz para o alto e lhe oferece o domínio do mundo. Mas não é este o caminho de Deus. Para Jesus é evidente que não é o poder mundano que salva o mundo, mas o poder da cruz, da humildade e do amor. Na terceira tentação, o diabo propõe a Jesus que se lance do pináculo do Templo de Jerusalém para se fazer salvar por Deus mediante os seus anjos, ou seja, que realize algo de sensacional para pôr à prova o próprio Deus. Mas a resposta é que Deus não é um objeto ao qual impor as nossas condições. Ele é o Senhor de tudo. Qual é o centro das três tentações que Jesus sofre? É a proposta de instrumentalizar Deus, usá-lo para os nossos próprios interesses, glória e sucesso. Se servir de Deus ao invés de servir a Deus. Ou seja, estamos diante da famosa tentação diabólica do primeiro pecado: sereis como Deus. A tentação de se colocar no lugar de Deus. Diríamos nós, usando Deus como o gênio da lâmpada de Aladim, você dá uma esfregadinha, sai o gênio, faz a coisa extraordinária e depois, com muito prazer, enfiamos de novo Deus dentro do buraco da lâmpada, sem nunca mais nos lembrar dele. Então, cada um deveria interrogar-se: que lugar tem Deus na minha vida? O Senhor é Ele ou sou eu? Superar as tentações de submeter Deus a nós mesmos e aos nossos próprios interesses, converter-se à justa ordem de prioridades, reservar a Deus o primeiro lugar, é um caminho que cada cristão deve percorrer sempre de novo. Converter-se, um convite que ouviremos muitas vezes na Quaresma, significa seguir Jesus de modo que o seu Evangelho seja a guia concreta da vida. Quer dizer, deixar que Deus nos transforme, deixar de pensar que nós somos os únicos construtores da nossa existência. Significa reconhecer que somos criaturas, que dependemos de Deus, do seu amor, e que só perdendo a nossa vida nele podemos ganhá-la. São exemplo e estímulo as grandes conversões como a de São Paulo no caminho de Damasco ou de Santo Agostinho. Penso também na figura de Etty Ellison, uma jovem holandesa de origem judaica que morrerá em Auschwitz. Inicialmente distante de Deus, ela o descobre olhando em profundidade dentro de si mesma e escreve: dentro de mim existe um poço muito profundo.
e naquele poço está Deus. Às vezes consigo alcançá-lo, mas na maioria das vezes está coberto por pedras e areia. Então Deus está sepultado. É necessário que eu volte a desenterrá-lo. Na sua vida dispersa e inquieta, ela encontra Deus precisamente no meio da grande tragédia do Holocausto, dos campos nazistas, dos pobres hebreus, onde foi morta. Esta jovem frágil e insatisfeita é transfigurada pela fé e se transforma numa mulher cheia de amor e de paz interior, capaz de afirmar: vivo constantemente em intimidade com Deus. A capacidade de se opor às adulações ideológicas do seu tempo, para escolher a busca da verdade e para se abrir à descoberta da fé, é testemunhada por outra mulher da nossa época, Dorothy Day, uma jornalista dos Estados Unidos, marxista, anarquista. Na sua autobiografia, confessa abertamente que caiu na tentação de resolver tudo com a política, aderindo à proposta marxista. Eu queria sair com os manifestantes, ir para a prisão, escrever, influenciar os outros e deixar o meu sonho ao mundo. Quanta ambição e quanta busca de mim mesma havia em tudo isto. O caminho rumo à fé num ambiente tão secularizado era particularmente difícil, mas a graça age sempre, como ela mesma sublinha. Sem dúvida, eu sentia com mais frequência a necessidade de ir à igreja, de me ajoelhar, de inclinar a cabeça em oração. Um instinto cego, posso dizer, porque eu não estava consciente de rezar. Mas eu ia, inseria-me na atmosfera de oração. Deus levou-a a uma adesão consciente à igreja, numa vida dedicada aos deserdados. Na nossa época, não são poucas as conversões entendidas como um retorno de quem, depois de uma educação cristã, talvez superficial, se afasta da fé durante anos e depois volta a descobrir Cristo e o seu Evangelho. No livro do Apocalipse lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu e ele comigo. O nosso homem interior deve preparar-se para ser visitado por Deus. E precisamente por isso não deve deixar-se invadir pelas ilusões, pelas aparências e pelas coisas materiais. Converter-se significa não se fechar na busca do próprio sucesso, prestígio, posição, mas fazer com que cada dia, nas pequenas coisas, a verdade, a fé em Deus e o amor se tornem o mais importante. E com esta reflexão do nosso Papa Bento, podemos agora ler novamente o Santo Evangelho para receber a luz e o entendimento. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe no relance todos os reinos da terra e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito,
Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardarem, e ainda eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: Também foi dito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Agora, irmãos, vamos pensar: qual é o propósito que hoje eu posso tomar para colocar em prática esta palavra? Mais um minuto para nos concentrar e pensar quando e como e de qual maneira concretamente colocaremos em prática este propósito. E agora vamos fechar cantando junto esta música, esta canção, que nos ajude a imprimir no nosso coração a vontade de Deus. Paz e alegria a todos. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Paz e alegria a todos. Posições, domínio, fama, tudo te darei. Onde está teu coração? Riquezas e astúcias, trama, tudo isso te darei. E se queres ser perfeito, deixa tudo e me segue, e terás a vida em mim. Posições, domínio, fama, tudo te darei. Onde está teu coração? Riquezas e astúcias, trama, tudo isso te darei. E se queres ser perfeito, deixa tudo e me segue, e terás a vida em mim. Ouve minha voz, e serás vencedor.
ilusões, distrações, tudo isso viverá.